Você já olhou para o espelho e viu apenas um reflexo que não reconhecia? Um rosto familiar, mas uma alma estranha. Como se a pessoa diante de você tivesse sido costurada ao longo dos anos por mãos invisíveis. Cada linha um compromisso, cada ponto uma mentira necessária. Há algo em você que não dorme, que observa, que questiona. Um espectro silencioso dentro da carne, que sussurra quando todos os outros sons se calam. Quem és tu, afinal? Mas a resposta nunca vem, ou virá. Talvez somente naquele instante em que tudo desmorona. E então você perceberá que carregava uma máscara há tanto tempo que esqueceu onde termina a face e começa o fingimento. O ego é uma farsa bem ensaiada, um teatro de marionetes onde você acredita ser o ator principal, quando na verdade é apenas o palco sobre o qual as vozes do passado ecoam sem cessar. Cada trauma é entalhado como um símbolo sagrado na pele da memória, cada ferida transformada em doutrina pessoal. Você diz eu escolhi, mas até mesmo sua vontade foi moldada por mãos que nunca conheceu. A ilusão de controle é a última defesa do fraco, aquele que prefere dançar nos grilhões a enfrentar o vazio infinito da liberdade verdadeira. E, no entanto, quantos continuam a repetir suas falas, dia após dia, como se viver fosse apenas representar? Quem lhe disse que deveria saber quem é? Quem plantou em você essa ânsia por identidade fixa, por rótulos que brilham como estrelas falsas num céu artificialmente ordenado? Somos poeira em movimento, metamorfose constante, e ainda assim insistimos em nos prender a nomes, profissões, histórias que nos contamos para justificar nossa existência. O homem moderno é um monumento à confusão entre aparência e essência, um templo erguido sobre areia movediça. E se disserem que você tem alma, pergunte, quem a nomeou primeiro? Há um abismo entre o que você acredita ser e o que realmente habita suas sombras mais profundas. Um abismo onde gritos sufocados clamam por atenção, onde desejos proibidos dançam-no sob a lua da consciência reprimida. Cada crença é uma corrente, cada certeza uma prisão. Você vive como se caminhasse sobre terra firme, mas o chão sob seus pés é apenas uma tênue crosta sobre o magma das verdades não ditas. E se, por um único instante, você parasse de fugir de si mesmo, o que encontraria nas ruínas do seu próprio mito? Este é o momento em que o véu se rasga, não com violência, mas com a sutileza de uma ideia que lateja, cresce e se multiplica. Nada será como antes, porque agora você sabe, o maior inimigo da verdade não é a mentira, mas a ilusão de conhecê-la. Então, se ainda ousa continuar assistindo, prepare-se, pois a jornada não é para encontrar quem você é, mas para descobrir quando você matou para manter a farsa em pé. Você já sentiu o peso de uma verdade que não pode ser dita, uma daquelas verdades que não gritam, mas sussurram, que não chegam como trovão, mas como gotas lentas contínuas que, com o tempo, perfuram até mesmo a pedra mais resistente. Há algo em você, ou talvez dentro de todos nós, que se recusa a olhar para si mesmo sem máscaras, sem justificativas, sem as palavras que nos foram ensinadas a repetir como orações vazias. Somos criaturas do hábito, escravos da rotina, prisioneiros da linguagem que nos foi imposta antes mesmo de sabermos falar. E agora, aqui, diante de um espelho invisível, somos confrontados com aquilo que não queremos ver. A possibilidade de que tudo o que acreditamos ser não passa de um reflexo distorcido daquilo que fomos programados a desejar. Há uma guerra silenciosa em cada um de nós. Não é entre o bem e o mal, como tantos pregadores tentaram nos convencer. É entre o que somos e o que fingimos ser. Entre o que desejamos e o que nos disseram que deveríamos desejar. O ego, essa entidade frágil e presunçosa, vive constantemente à beira do colapso, sempre tentando manter a fachada de coerência, de identidade fixa, de controle absoluto sobre a própria existência. Mas basta um vento mais forte, uma perda, um encontro inesperado, uma simples frase pronunciada por alguém que parece saber mais sobre você do que você mesmo, para que toda a estrutura comece a rachar, deixando escapar o que estava escondido nas profundezas. O caos,
a multiplicidade, a verdade nua e crua de que ninguém realmente sabe quem é. A identidade não é uma essência, é uma construção. Um castelo de areia erguido na esperança de que o mar nunca chegue, mas o mar sempre chega. Ele vem em forma de dúvidas, de mudanças repentinas, de perguntas que não param de ecoar no silêncio das madrugadas. Quem te fez pensar que deveria ter respostas? Quem lhe disse que era necessário ter um propósito claro, uma direção definida, um caminho traçado como se a vida fosse um mapa com setas indicando o sentido correto? A realidade é muito mais complexa, mais cruel e, ao mesmo tempo, mais libertadora. Você não precisa encontrar seu lugar no mundo porque ele não existe. O mundo não tem lugar para você. Você é o mundo. E isso muda tudo. Quantas vezes você já repetiu a si mesmo que tinha escolhido sua vida? Quantas vezes acreditou que suas decisões eram livres, que seus desejos eram autênticos, que seus valores eram escolhas conscientes e não apenas fragmentos de conversas antigas, vozes que ecoam dentro da sua cabeça como fantasmas de pais, mestres, amantes de sociedades inteiras que já se foram. O homem moderno é um campo de batalha onde diferentes vontades guerreiam sob a ilusão de uma unidade. Cada pensamento é uma herança, cada emoção é uma reação condicionada, cada certeza é uma prisão disfarçada de liberdade. E ainda assim, insistimos em acreditar que somos os autores de nossa própria história, quando na verdade somos meros escribas copiando páginas escritas por mãos que nunca conhecemos. Mas há algo em você que não dorme, algo que observa, que questiona, que sente, que sangra, que sonha mesmo quando acorda. E esse algo não está interessado em explicações, em justificativas, em categorias. Ele quer verdade, verdade crua, verdade que dói, verdade que rasga as cortinas da mentira cotidiana e revela o abismo que há entre o eu que falamos ser e o eu que, em silêncio, vivemos. Essa verdade não é confortável. Ela não traz paz. Ela traz intensidade. Ela traz confronto. Ela traz transformação. Porque a única forma de viver verdadeiramente é aceitar que você não sabe quem é e que isso é bom. Porque só quando reconhecemos a ausência de identidade podemos começar a criar, a inventar, a dançar sobre o abismo sem medo de cair. O trauma, muitas vezes, é o primeiro passo dessa jornada. Não como ferida que nos paralisa, mas como porta que se abre para o desconhecido. Cada cicatriz carrega uma história não contada, uma memória que insiste em viver dentro do corpo mesmo depois que a mente decidiu esquecê-la. O trauma não é apenas dor, ele é conhecimento. Conhecimento que a consciência normalmente evita, porque é pesado, porque é violento, porque força o indivíduo a enfrentar o que ele preferiria ignorar. E é exatamente ali, nas ruínas do que fomos e nas cinzas do que poderíamos ter sido, que encontramos os primeiros sinais de quem estamos destinados a nos tornar. Porque o super-homem nietzschiano não é um ideal a alcançar, é uma direção constante, uma orientação eterna para aquilo que ainda não existe, mas que pulsa em nós como um desejo impossível de apagar. E então vem a ilusão de controle. Talvez seja a maior mentira que contamos a nós mesmos. Vivemos acreditando que podemos prever, planejar, dominar, moldar, como se fossemos artistas de uma obra cuja matéria-prima estivesse completamente sob nosso domínio. Mas a vida é imprevisível. Ela ri de nossos planos. Ela rasga nossas estratégias. Ela ignora nossas expectativas. E quanto mais lutamos para controlar o incontrolável, mais nos afundamos na angústia da impotência. A verdade é que nada está sob nosso controle. Nem mesmo nossos pensamentos, nem mesmo nossos desejos, nem mesmo a próxima respiração que tomamos. Mas há uma liberdade nessa aceitação. Uma liberdade terrível e sublime. Porque quando largamos a âncora do controle, permitimos que o navio navegue pelas águas do acaso, guiado não por uma bússola externa, mas pelo vento interno da criação constante. Tudo isso soa como um paradoxo. Deveria. Porque a condição humana é, em si,
um paradoxo. Somos seres que buscam significado no universo indiferente, que procuram identidade numa existência efêmera, que clamam por ordem num cosmos regido pelo caos. E ainda assim, é nesse conflito que encontramos nossa essência mais profunda. Nossa grandeza não está em resolver os mistérios, mas em carregá-los. Em carregar o peso de perguntas que nunca terão resposta definitiva. E é isso que faz de nós não apenas humanos, mas criaturas capazes de transcendência. Capazes de arte, de loucura, de amor, de ódio, de sacrifício, de destruição e de renascimento. Somos terraços suspensos sobre o abismo, e cada passo uma escolha, cada palavra uma afirmação, cada silêncio é um grito. Por isso, o despertar não é uma revelação, mas uma revolução. Uma revolta contra todas as vozes que nos disseram quem devíamos ser. Uma rebelião contra a necessidade de explicar, de justificar, de pertencer. É a aceitação de que somos múltiplos, contraditórios, imperfeitos, infinitamente mutáveis. E é nesse estado de constante vir a ser que encontramos nossa única verdade, a de que não somos fixos, não somos completos, não somos seguros. Somos processos, somos movimento, somos pulsão, somos vontade de poder. E isso, meu amigo, é o que nos separa dos animais e nos aproxima dos deuses. Então, se você chegou até aqui, saiba que não voltará a ser o mesmo, porque a consciência não volta atrás. Uma vez que a verdade toca sua alma, ela não permite mais o sono tranquilo da ignorância. Agora, você carrega a responsabilidade de viver com intensidade, de criar com coragem, de duvidar com paixão. Você não é quem pensava que era. E isso muda tudo, porque agora, pela primeira vez, você tem a chance de decidir quem quer se tornar. Sem garantias, sem promessas, sem mapas, apenas você, o abismo e o desejo de dançar sobre ele como se não houvesse chão. Porque talvez, justamente por isso, você esteja mais vivo do que nunca. E então, no silêncio que nasce após a última palavra, você se encontra diante de si mesmo, não como um ser completo, mas como um campo de batalhas ainda não travadas, como uma história em branco esperando pela próxima linha escrita com sangue e paixão. Tudo o que foi dito ecoa agora dentro de você, não como resposta, mas como ferida aberta, como pergunta sem fim. E talvez seja isso a verdadeira sabedoria. Não encontrar, mas continuar buscando. Não saber, mas ousar duvidar. Não ter certeza, mas viver com intensidade cada passo incerto. Você caminhou sobre as ruínas do próprio eu e descobriu que não há tempo fixo, apenas o movimento contínuo daquilo que se transforma. O ego é sombra passageira, a identidade é rio que não para de fluir, o trauma é semente que germina sob a pele da alma, e o controle, o controle sempre foi apenas um mito confortável, uma mentira gentil que nos deixava dormir mais tranquilos. Mas agora, acordado no meio da noite existencial, você sente o frio da liberdade. E esse frio não é cruel, ele é necessário. Porque só quem sente o chão sumir pode aprender a voar. Só quem aceita a própria multiplicidade pode dançar com todas as suas faces. Só quem enfrenta o abismo sem desviar o olhar é capaz de ver sua própria luz refletida na escuridão. Você não é quem pensava que era. E isso muda tudo. Porque agora, diante do infinito das possibilidades, você tem a chance de se tornar algo que ainda nem nome existe. Então, se você sentiu o coração bater diferente, se alguma frase tocou fundo, se por um instante você viu algo em si que nunca antes havia notado, saiba que essa não é apenas uma revelação. É um chamado para ir além, para continuar a jornada, para mergulhar mais fundo, não apenas aqui, mas dentro de si mesmo. Este vídeo termina, mas você não. Algo foi acendido, algo que não pode mais ser apagado. Agora, a decisão é sua. Se este momento tocou algo verdadeiro dentro de você, deixe que ele continue vivo. Curta este instante como quem reconhece um encontro importante.
Comente com palavras que ainda não têm forma, mas precisam sair. Compartilhe com alguém que talvez também precise ouvir o que você acabou de sentir. E se inscreva, não como espectador, mas como parte de uma busca maior, aquela que não tem fim, mas merece ser feita ao lado de quem também ousa perguntar. Porque aquele que tem olhos para ver, que veja. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que escute. E aquele que sente o fogo interno despertar, que o siga.